Meus irmãos e minhas irmãs, nós gostaríamos no início desta meditação de suplicar a luz de Deus através do seu Espírito para que nós compreendamos que o que foi escrito, sobretudo o que foi escrito por Paulo, é pertinente e diz respeito à nossa salvação. Nós gostaríamos que o mesmo Espírito que inspirou aqueles textos nos inspirasse a nós também neste momento, quando através deles tentamos operar as nossas escolhas segundo Deus. Na meditação anterior, com a qual abri este retiro espiritual, eu mostrei ou tentei mostrar o Deus de Paulo, perfeitamente igual a si mesmo, tanto antes quanto depois da conversão. Paulo não modificou, após a experiência de Damasco, a sua concepção judaica de Deus e, sobretudo, da soberania, unicidade e exclusividade daquele Deus. Mas, depois de Deus, nós poderíamos buscar na teologia de Paulo o ser humano. Não é que Paulo seja um filósofo, não é que Paulo seja um antropólogo da antiguidade. Paulo não escreveu para que nos conhecêssemos melhor a nós mesmos. Não era também um psicólogo e não se interessava por estas coisas. Porém, as suas referências ao homem são importantes e o vocabulário paulino que trata do ser humano é tão rico quanto complexo. Paulo elabora, numa síntese totalmente sua, pessoal e lógica, conceitos antropológicos hebraicos, judaicos, juntamente com conceitos antropológicos gregos. É verdade. Os gregos, herdeiros e devedores a Platão, imaginavam o ser humano composto de duas partes, composto de uma matéria má e de um espírito prisioneiro nesta matéria, em busca da sua libertação no mundo das ideias, para Platão, o único mundo inteligível, o único mundo veraz, o único mundo desejável. Paulo era um hebreu e pensava e julgava e raciocinava como os hebreus. O homem não é composto de partes, sobretudo se trata de partes que se desintegram, partes que não se harmonizam perfeitamente. O homem é um todo, mas é um todo que possui diversas faces. É um todo que se exprime de maneira diversificada. E então, eu gostaria de transmitir nesta meditação o conceito paulino, ou pelo menos os conceitos básicos a respeito do ser humano, concreto, como ele de fato é. E assim, me referindo, eu evidentemente me refiro a cada um de nós. Para Paulo, existe um primeiro vocábulo a indicar o ser humano, soma. E soma, em grego, significa corpo. Mas é um vocábulo que não tem correspondente no hebraico, não tem correspondente no aramaico.
Soma, o corpo, para Paulo, não é o que nós normalmente entendemos por corpo, objetos materiais, e menos ainda o que entendemos pelo nosso corpo, a nossa parte física. Não. Para Paulo, soma, ou corpo, é o homem corpóreo, é a corporeidade do ser humano. Eu não tenho um corpo, eu sou um corpo. E por ser um corpo, eu tenho um eu que pode perfeitamente se relacionar com o mundo, se relacionar com os objetos que estão fora de mim. E me relacionar também posso com outras pessoas. O corpo, para Paulo, é o centro, ou melhor, o princípio do relacionamento do eu com relação a tudo aquilo que o envolve e, sobretudo, com relação aos outros. Se eu posso ter uma vida social, se eu posso ter uma vida de contato com os outros, se eu não sou uma mônada isolada, se eu não sou um indivíduo isolado, é porque eu tenho um corpo. É porque através deste corpo eu me relaciono com o mundo e me relaciono sobretudo com os outros. Agora, se este é o conceito fundamental de corpo para Paulo, isto é, a pessoa na sua corporeidade social, é preciso dizer que o vocábulo pode, por vezes, significar também fraqueza e receber até um significado pejorativo, como quando Paulo fala de corpo de morte, um corpo sujeito à morte. Às vezes, o vocábulo é positivo, corporeidade, momento e possibilidade de relacionamento com os outros, porque só me relaciono com os outros através do corpo. Outras vezes, o vocábulo é neutro, como o corpo de angústia, o corpo material. Outras vezes, o vocábulo é negativo, como um corpo de morte. Um corpo sujeito à morte, um corpo mortal. O homem, em primeiro lugar, corpo. Resumindo, ele é corporeidade, ele é sociável, ele é coletivo, ele é fraco e ele, de vez em quando, experimenta a sua fraqueza. Existe um segundo vocábulo que Paulo conjuga ao lado de corpo. É o vocábulo sarx, que significa em grego carne. Carne, para Paulo, pode ter um significado neutro, mas as mais das vezes carne tem um significado pejorativo. Isto é o homem na sua fraqueza, é o homem num estado de indigência, é um homem cheio de desejos, porque é indigente, e desejos que devem ser cumulados ou devem ser satisfeitos, porque não é um homem completo, não é um homem rico. E por ser a carne, o homem cheio de desejos, mas ao mesmo tempo fraco,
esta carne, através dos seus desejos, leva ao pecado. As mais das vezes, quando Paulo fala em carne, quer falar no homem todo inteiro, mas num homem todo inteiro longe de Deus, num homem todo inteiro cheio de desejos, num homem todo inteiro cheio de sensualidade, cheio de desejos de superioridade, cheio de desejos de superar os outros seres humanos. Numa palavra, repito, é a carne do pecado. O homem é corpo, vocábulo mais neutro e às vezes até positivo, porque Paulo fala do corpo de Jesus Cristo, o corpo do Senhor Jesus, o corpo eucarístico de Cristo. Mas quando Paulo usa a expressão sarx, carne, ele se refere ao homem inteiro num aspecto mais negativo. Isto é, aquele homem que, através de um sem número de desejos insaciáveis, se opõe aos planos de Deus, se opõe à vontade de Deus, se opõe ele próprio ao que o conduz à vida e busca a morte. Este é o segundo vocábulo. E por isto mesmo, se viverdes segundo a carne, morrereis, que é o homem carnal. Agora já sabemos, o homem carnal é o homem total, mas movido por seus próprios instintos, movido por seus próprios desejos, sem ser movido por Deus. E conduzindo-se a si mesmo, as mais das vezes, para a própria perdição. Ao lado de soma e sarx, corpo e carne, Paulo usa na sua antropologia teológica um terceiro vocábulo. O homem é também pneuma. E pneuma, em grego, significa espírito. E que significa ser o homem espírito? Aqui se pode traduzir bem o hebraico nefesh, é o espiráculo de vida. Para Paulo, o homem espiritual é o contrário do homem carnal. É o espírito, aquela parte mais elevada do ser humano, capaz de entrar em contato com o Espírito de Deus, capaz de levá-lo a se comunicar diretamente com Deus, ou, dito de maneira melhor, capaz de receber em si mesmo a comunicação rica e direta que Deus se faz de si em Jesus Cristo, no Espírito Santo. Assim, apresentado, o homem espiritual, o homem pneumático, é exatamente o contrário do homem carnal, do homem sarquicós. Se viverdes segundo a carne, morrereis, e morrereis de morte total, de morte condenatória. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, então vivereis. O homem pneumático, pneuma, é o homem todinho, corpo e alma, mas movido por Deus, conduzido plenamente por Deus e se deixando conduzir por Deus. É a antítese do homem carnal. O homem é soma, o homem é sarx, carne, pecaminosa, o homem é espírito, pneuma, capaz de se
orientar não segundo a carne, mas segundo Deus. Quarto vocábulo, o homem é cardia. Ele não tem apenas um nous, isto é, uma inteligência, uma parte, digamos, superior que o faz compreender. Ele é também sentimento. Ele é uma mistura de inteligência nous com sentimentos. E através do vocábulo cardia vem aquela gama imensa de sentimentos, de afetos, de desejos, de memória, de recordação que nós temos e que traduzimos normalmente por coração. Aqui está, em poucas palavras, o modo como Paulo tratava o ser humano. Algumas vezes ele é corpo, quero repetir para me tornar claro, isto é, capaz de comunhão, capaz de correlação, capaz de entrar em contato com os outros corpos e, sobretudo, com os outros seres humanos. Ele é pneuma se ele for conduzido apenas pelo Espírito de Deus, na sua parte mais importante e mais elevada. Se ele se deixar conduzir pelo Espírito Santo. Caso contrário, ele é sarkikos, ele vive na carne, e a carne é o homem todo inteiro, não movido por Deus, não conduzido por Deus. É o homem conduzido por si mesmo. E aonde vai terminar o homem carnal? O homem carnal termina na morte. E quando Paulo fala em morte, não se refere exclusivamente ou principalmente à morte biológica, mas se refere à morte condenatória, aquela que mais tarde receberia o nome de inferno, condenação absoluta longe de Deus. Agora, é preciso fazer uma pequena distinção. Não que a carne de si, por sua própria natureza, fosse pecaminosa. Ela se tornou pecaminosa por ser o lugar da fraqueza, o lugar da indigência e, sobretudo, o lugar dos desejos. E se esta carne não foi mortificada, não foi disciplinada pelo Espírito, então sim, ela permite que o pecado venha habitar dentro dela. E permitindo que o pecado habite dentro dela, ela se torna carne do pecado. É assim que Paulo concebe o homem pecador, carne do pecado. E este pecado que reina na carne, ou através da carne, este sim leva o homem para a condenação eterna. Mas, repito, existe a antítese, existem aqueles que são espirituais, isto é, segundo Paulo, fizeram morrer ou mortificaram as obras da carne em si e se deixam conduzir, por serem espirituais, pelo Espírito de Deus. Não queremos complicar. Existem dois tipos de seres humanos para Paulo: os carnais e os espirituais. Os primeiros deixaram que o pecado entrasse na carne e reinasse através da carne, introduzindo a morte na carne e levando a carne a participar da morte eterna, da condenação eterna. Existem os espirituais que, com a graça do Espírito de Jesus Cristo, fizeram morrer as obras da carne
e vivem para Deus. Estes são conduzidos por Deus, estes e apenas estes são filhos de Deus. Aqui está o vocabulário paulino, ou o modo paulino de se entender o ser humano à luz de Deus. É evidente, os estudiosos, os comentaristas, os exegetas vão tentar colocar luz, vão tentar colocar distinções e degradês em todos estes conceitos. Não é a nossa função esta aqui. A nossa função num retiro espiritual é muito prática. Mas agora, já no final desta meditação, é chegado o tempo de se perguntar, e se perguntar de maneira bastante clara e prática. Eu sou um homem carnal ou eu sou um homem espiritual? O que é que predomina em mim, a carne ou o espírito? O que é que predomina em mim? Os meus desejos e as satisfações imediatas de todos eles, enchendo-me de todo tipo de dissolução e de pecado, ou predomina em mim a graça do Espírito Santo com os frutos do Espírito Santo? Paz, bondade, generosidade, castidade, benevolência, solidariedade, amor, fraternidade. O que é que na verdade predomina em mim? Eu não sou apenas carne e espírito, eu sou também nous, eu tenho um intelecto e posso usá-lo para as coisas de Deus ou não. Eu tenho uma cardia, eu tenho um coração, estou cheio de sentimentos. Quais são os meus sentimentos? Quais são os sentimentos que me dominam? São sentimentos cristãos ou são sentimentos não cristãos? São sentimentos de amor, de paz, de concórdia, de aceitação do outro, de perdão? Ou, pelo contrário, são sentimentos de autarquia, de exaltação, de amor próprio, de soberba, de orgulho, de vaidade, de sede de poder e de comando? Como é que é o meu coração? O que é que existe dentro deste coração? O que é que habita dentro de mim? Habitam virtudes ou habitam vícios? Se habitam virtudes, quais as virtudes que se aninham com a graça de Deus no meu coração? Cardia. Se são vícios, quais são os vícios que, por desgraça, ainda também tomam lugar no meu coração, tornando-se a parte mais obscura, menos evangélica, menos luminosa, menos transparente, a sujeira, em poucas palavras, de mim mesmo? Paulo conhecia perfeitamente o ser humano e conhecia perfeitamente a realidade deste ser. Ele não se fez ilusão. Ele sabia perfeitamente que somos miseráveis e por nós mesmos votados à morte, porque temos uma carne de pecado que deve ser destruída, mas sabia que a graça de Deus em Cristo é sanante e veio para remediar aquilo que nós mesmos não podíamos por nós mesmos trazer à luz e sanar. Nós agradecemos a Deus por em Cristo
realizar ou estar realizando em nós esta ação.